queridos colegas dentistas. Eu sou Emanuele Mendes, mestranda em Clínica Odontológica pelo FRJ, e hoje eu vou demonstrar para vocês como é feita a mensuração dos índices radiomorfométricos mandibular para avaliação qualitativa óssea e a análise fractal para avaliação quantitativa da complexidade desse trabeculado ósseo mandibular. Então, vocês vão aprender hoje comigo como manipular o software CS3D Image e o programa ImageJ, que é utilizado para avaliar a dimensão fractal desse trabeculado. Bora comigo? Então, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho e nos acompanhe nas redes sociais, @MPCOUFRJ. Então, dando sequência ao nosso vídeo, agora eu vou demonstrar para vocês como é feita a abertura da imagem no formato DICOM no software CS3D Image. E na sequência a gente vai fazer a captura da imagem no formato TIFF para ser aberta no programa ImageJ. Vamos lá? Vou abrir as imagens no formato DICOM, que foram salvas nos meus documentos. Eu vou clicar aqui, vou selecionar o caso, vou abrir o volume e vou arrastar essa imagem para o software CS3D Image, que é o software que já está baixado aqui, esse ícone aqui. Esse software é um software obtido, a licença é obtida gratuitamente quando se tem o tomógrafo da mesma marca, que é da Carlstream. E já o programa ImageJ, ele é um programa de domínio público, sendo baixado gratuitamente pela internet. A imagem está carregando, demora um pouco mesmo para carregar. E então aparecem as reconstruções multiplanares. O corte que é de interesse para análise é o corte em curva e o corte oblíquo. O corte em curva, a gente vai obter a reconstrução panorâmica. Eu vou deletar aqui para vocês verem como que é feito nesse ícone do arco. Aí deleta. E aí a gente vai ajustar, então, esse plano axial mais ou menos no meio da mandíbula. E aí eu desenho um arco nessa reconstrução axial. Aí aqui a gente pode correr esse plano para avaliar, então, a ROI de interesse, que é a cortical mandibular, e avaliar subjetivamente esse tipo de cortical, se é C1, C2 ou C3. Feito isso, agora a gente vai no corte oblíquo para avaliar, então, os índices tomográficos. Eu vou aqui clicar nessa ferramenta, nos ajustes mouse, vou clicar em zoom e vou ampliar essa imagem para facilitar a visualização para obter a ROI de interesse. Então, a ROI de interesse é a cortical superior do foramen-mental, a abertura da cortical superior do foramen-mental. Eu vou ajustar esses planos, vou correr o plano axial até a abertura do foramen-mental, da cortical do foramen-mental. Aqui a gente já tem a cortical do foramen-mental, a abertura. Vou ajustar esse plano, então, do lado que a gente quer avaliar. Vou começar, então, a avaliar do lado esquerdo. Ajusto o plano sagital no lado esquerdo e coloco o plano coronal bem na entrada do foramen-mental, na região ali da cortical superior do foramen-mental, da abertura da cortical. E aí eu vou aqui na ferramenta maximizar no plano coronal para visualizar melhor e facilitar a mensuração. Eu vou dar um zoom de 2 e aí a gente vai fazer a mensuração, então, agora dessa ROI de interesse do lado esquerdo. Vou aqui nas ferramentas da régua, eu tenho o ícone régua, vou traçar, então, a régua na cortical superior do foramen-mental. Vou traçar outra régua na cortical inferior do foramen-mental. Vou traçar outra régua na base da mandíbula. E vou traçar aqui na cortical da base da mandíbula para separar a cortical do trabeculado ósseo e, assim, se possível, a gente calcular a largura dessa cortical mandibular. E aí a gente vai fazer a mensuração, então, desses dados. O índice tomográfico mandibular é a distância da cortical superior até a largura da base, até a base da mandíbula. O índice tomográfico inferior é a distância da cortical
do foramental inferior até a base da mandíbula. E a gente vai calcular, então, a largura da base da mandíbula, fazendo aqui a mensuração também dessa largura aqui, a cortical. Feito isso, a gente vai fazer a mensuração, que é o índice tomográfico mandibular superior, é a razão da largura da base da mandíbula sobre a cortical, a distância da cortical superior do foramental até a base da mandíbula. O índice tomográfico mandibular inferior é a razão da largura da base da mandíbula sobre a cortical inferior do foramental até a base da mandíbula. Feito isso, a gente vai deletar essas mensurações e vai fazer do lado direito. Aqui na medição tem o ícone das ferramentas, deletar, aí a gente vai deletando. Volta, minimiza essa página, dá o zoom novamente, ajusta aqui, e aí a gente vai ajustar o plano sagital no lado direito, e aí vai correr aqui o plano axial até a abertura da cortical do forame mentual. A gente ajusta o plano coronal na entrada do forame mentual, e aí a gente consegue ver aqui a cortical superior e inferior do forame mentual. Dá o zoom, maximiza, dá um zoom de 2 e a gente ajusta aqui na página para poder visualizar melhor. Aí a gente vai fazer a mesma coisa, a mesma mensuração do lado que a gente fez do lado esquerdo. Mas aí, agora eu vou fazer a captura dessa imagem para fazer análise do trabeculado ósseo no programa ImageJ através da dimensão fractal. Então, para fazer isso, a gente tem que capturar essa imagem no formato TIFF. Então, aqui tem nas ferramentas exportar, tem uma máquina fotográfica, é só clicar uma vez nela, ela vai capturar essa imagem e vai ficar salva, então, na pasta do volume. Aqui, ó, capturar na pasta de capturas, e aí a imagem fica salva aqui, a imagem no formato TIFF. E aí, agora a gente fecha essa página, fecha o programa do CS3D Image, e aí vamos abrir essa imagem no programa no programa ImageJ para avaliação do trabeculado ósseo. Vou clicar 2 vezes no ícone aqui, é um microscópio. Abre as ferramentas. As ferramentas são bem simples. E o passo a passo para abrir essa imagem e analisar ela na dimensão fractal é o seguinte. Eu vou abrir essa imagem, ó. Abrir. Ela vai ser aberta, eu vou maximizar. Eu vou fazer a seleção da ROI. A ROI, a gente seleciona, faz um retângulo na região de interesse, abaixo do forame mentual e acima da cortical da mandíbula. Vou clicar em editar, selecionar e especificar a dimensão, para especificar a dimensão dessa ROI, que é 30 por 30. Clique em OK, faço o ajuste aqui dela, na cortical aqui, do trabeculado ósseo, não engloba o cortical da base da mandíbula e nem o foramental, apenas o trabeculado ósseo. Vou, então, duplicar essa imagem 2 vezes, duplicate, botão direito, clico no botão direito, duplicar, OK. E aí eu apago essa pasta aqui e vou abrir aqui essas 2 imagens que foram duplicadas da ROI. Vou no processo, agora vou adicionar um filtro de 35, filtro Geyser de 35 pixels. Vou, então, agora subtrair a imagem 1 da 2 e vai obter uma imagem radiolúcida. OK? Aí essa imagem radiolúcida é a imagem que a gente vai trabalhar. Vou deletar essas 2 imagens e vou aqui ampliar essa imagem para análise. Vou ajustar ela aqui na página para facilitar a visualização. E aqui agora a gente vai trabalhar essa imagem. Eu vou em processo, vou adicionar um filtro de 128 pixels para transformar essa imagem em binária. Vou trabalhar agora com a imagem binária, transformando então a imagem com os trabeculados ósseos em preto e o espaço medular em branco. Vou erodir essa imagem. Vou
dilatar ela, vou inverter, transformando então o espaço medular em preto e as trabéculas ósseas em branca. Vou então esqueletizar essa imagem para facilitar não, para calcular então o minar, esqueletizar, e aí vai formar os trabeculados ósseos vai se formar em forma de caixa, e aí vai ser analisada a dimensão fractal pelo método Box-Coulter, que é o contagem de caixas. E esse número que é obtido aqui de 1,69 é o número da dimensão fractal, e aí indica a quantidade de fractais que tem essa estrutura analisada. Números de 0 a 1 estruturas com menos fractais, e de 1 a 2, estruturas com mais fractais, indicam com estruturas com mais fractais. Então, analisando o trabeculado ósseo, quando se tem uma estrutura com baixos fractais, observa-se, então, um osso menos denso, com possível presença, então, de uma osteopenia ou osteoporose. E estruturas com mais fractais, osso mais denso, sem sugestão de osteopenia ou osteoporose. Lembrando que esses índices, eles não são índices tomográficos, eles não são índices, não são meios de diagnóstico, são meios apenas para triagem dos indivíduos que apresentarem suspeita. Então, no momento ali de análise da imagem tomográfica, fazer essa mensuração, mas se caso houver alguma sugestão de uma diferença de trabeculado ósseo, está fazendo, então, encaminhamento para um exame mais detalhado, como a densitometria óssea. Então, eles não são meios de diagnóstico, são apenas ferramentas para auxiliar aí na triagem dos indivíduos. E se você gostou de conteúdos como esse, inscreva no nosso canal, ativa o sininho, né, para receber mais vídeos e nos segue nas redes sociais, @mpcoufrj. Tchau!